SEDES e à PDQ pelo convite que me formulou para vir moderar este sobre um tema tão importante e que o permitir há alguns anos, a espaços é verdade, mas há alguns anos. Agradecer também aos senhores deputados que participar nesta discussão, Pedro Filipe Soares, por parte do Bloco de Esquerda, António Filipe, do PCP, Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, António Leitão Amaro, do PSD e João Almeida, do CDS. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Temos aqui um bloco central, mesmo no meio do painel. Eu ia começar por, primeiro, lembrar que eu tenho, na verdade, aqui à minha esquerda, aqueles que têm verdadeiramente a faca e o queijo na mão sobre esta matéria. Não só em relação a esta matéria, mas em particular sobre esta matéria. E começava precisamente pela pergunta que me parece mais simples de fazer, talvez mais difícil de responder, que é se de facto o país precisa ou não, se a democracia portuguesa precisa ou não de uma reforma do sistema eleitoral. Porque me parece que esta questão tão simples não é sequer consensual. E como não estamos no Parlamento, há pouco estávamos aqui a brincar, se isto tinha tempos proporcionais, não estamos no Parlamento, portanto vamos tentar ser o mais equilibrados possível em relação aos tempos de cada um. Mas começava já aqui pela minha esquerda, pelo Pedro Filipe Soares, para lhe perguntar exatamente isso. Há ou não há necessidade de fazer uma reforma do sistema eleitoral para o tornar mais proporcional e mais representativo dos cidadãos? Retomando então os cumprimentos, bom dia a todos e a todos, os meus colegas aqui de painel, ao Anselmo, à SEDES e à PDQ pela possibilidade de termos este debate e pelo contributo que têm já para ele. Não estamos a debater no vazio, estamos a debater sobre uma proposta em concreta. Mas respondendo em primeiro lugar ao problema e partindo, porque não foi tão referido inicialmente, mas a SEDES e a PDQ fazem uma afirmação de base na sua reflexão. É que dizem que, por exemplo, há outros modelos europeus, particularmente o modelo alemão, que é mais próximo dos eleitores que o modelo português. E eu queria, em primeiro lugar, começar por essa constatação e essa análise para analisar o modelo português. Antes disso, e eu creio que todos nós não negaremos os números que são mais ou menos aceitos de termos tido durante o período da Troika mais de 500 mil portugueses e portuguesas que emigraram e cuja alteração dos cadernos eleitorais não é ainda visível, mas ainda antes da crise, iniciava-se o ano 2013 e havia cientistas políticos que diziam que nós tínhamos mais de 1 milhão de eleitores fantasmas em Portugal. Eu creio que estes dois números são importantes para nós analisarmos as estatísticas apresentadas e para lhes darmos uma outra interpretação. Porque nós falarmos de abstenção face a um universo de 100%, considerando que esse universo na totalidade estaria disponível para votar, é errado face à realidade portuguesa. Mais de 1 milhão de cidadãos fantasmas, e por isso eleitores fantasmas que nunca votariam, ou falecidos, ou que por algum motivo estão nos cadernos eleitorais e não deveriam estar. Eu devo chamar a atenção para um dos problemas porque isso acontece, é que cada presidente de junta que dá a baixa de um eleitor seu recebe menos dinheiro no seu orçamento, e isso é factual e é um dos problemas em cima da mesa. E por isso, juntar esta possibilidade, fizemos hoje para esta possibilidade que são teoricamente válidas, para os 500 mil cidadãos que saíram do país, eleitores fantasmas eleitorais, nós veríamos que, apesar da evolução ser diferente, nos últimos atos, a ordem de grandeza da participação eleitoral em Portugal e na Alemanha é mais ou menos igual. E se nós olharmos para um outro aspecto importante do debate público, nós vemos que o fantasma dos populismos é muito mais real na Alemanha, com o ascenso da extrema-direita, do que em Portugal. E então, analisando estes dois aspectos, o que é verdadeiramente diferente e nós estamos melhor ou pior do que a Alemanha? Até para uma comparação direta. E a minha opinião, até em contraciclo ao que foi exposto, é que nós estamos melhor do que a Alemanha. Não pelo modelo de representação eleitoral tout court, mas por um aspecto fundamental que faz com que Portugal seja mais democrático do que muitos dos outros países à escala europeia e que a própria APDQ reconhece, que é nós não temos nenhuma cláusula barreira para a entrada no Parlamento. Posso inferir daí, então, que o Bloco de Esquerda considera que não há nenhuma necessidade de reformar o sistema eleitoral? Pode inferir que, no que toca à análise dos problemas eleitorais em Portugal, nós temos vantagens sobre outros sistemas eleitorais que têm uma cláusula barreira, em primeiro lugar,
E, em segundo lugar, nós somos mais representativos da sociedade e essa representação é reconhecida pela sociedade e, por isso, campanhas populistas não têm um efeito tão avassalador em Portugal quanto noutros países. Isso não significa, e agora para concluir, porque não quero monopolizar o debate, isso não significa que nós não tenhamos uma crise de representação. Não na perspectiva da lei eleitoral tout court, mas na forma como os cidadãos e as cidadãs olham para o sistema político, se sentem representados no sistema político e do qual a abstenção é um dos aspectos, mas acima de tudo a Vox Populi face às decisões políticas é um aspecto muito mais revelador. Eu creio que isso tem muito mais a ver com a forma de participação, apenas o voto de 4 em 4 anos, em vez de sermos chamados continuadamente enquanto cidadãos a ter uma voz ativa nas decisões democráticas, do que no sistema da lei eleitoral que atualmente temos. Já vamos então às soluções para resolver essa crise de representação. António Leitão Amaro, a mesma questão. Há ou não há necessidade, se calhar até pegava exatamente nesta questão, temos ou não temos uma crise de representação no nosso sistema eleitoral e se daí decorre uma necessidade de rever esse sistema eleitoral? Muito bom dia a todos. Começar por agradecer à SEDES e à PDQ. Eu acho que o vosso contributo é um exemplo de uma necessidade ou da satisfação de uma necessidade muito forte que temos em Portugal, que é a de uma participação cívica que não seja feita e política que não seja feita apenas pelos partidos. Portanto, muito obrigado e muito obrigado por terem vindo fazer este debate a esta faculdade, que também é a minha, quer de formação, quer de ensino, e, portanto, é um gosto imenso aqui estar e cumprimento também os meus colegas de debate. O país precisa muito de uma reforma do sistema político, incluindo, mas não apenas, o sistema eleitoral. Eu acho que precisa, e o PSD acha que o país precisa muito de uma reforma do sistema político e também do sistema eleitoral dentro do sistema político, por 4 razões, com 3 cautelas na avaliação. Em primeiro lugar, existe, sim, e os partidos e os deputados e os políticos estarão cegos se acharem que não existe hoje uma situação preocupante de confiança deficitária, de dúvida, de sentimento de representação não satisfeita pelos portugueses e sentida pelos portugueses. Existe e nós temos que estar atentos e reagir a isso. Eu diria que ela é particularmente evidente, curiosamente, nos órgãos políticos onde a abstenção é menor e a votação é maior, que é a Assembleia da República e, seguidamente, o Governo. Curiosamente, o José Ribeiro Castro falou aqui dos números, creio que foi o José Ribeiro Castro, dos números mais elevados de abstenção dos órgãos nacionais, de eleição para órgãos nacionais, que foram com o Presidente da República na última eleição em 2016, em primeiro mandato. Curiosamente, é provavelmente aquele dos órgãos de soberania hoje em Portugal que os portugueses provavelmente menos sentem essa crise de representação. O que significa que eu acho que é importante nós não confundirmos contribuição como causa por todas as causas para essa crise de representação. E essa é uma segunda análise que eu gostava de fazer. Se é verdade que existe uma abstenção muito elevada e esse é um dos alertas mais objetivos que deve fazer com que todos nós que estamos do lado como eleitos e de representantes não descansemos. Se isto é verdade, também é verdade, e os números que o João Duque aqui apresentou confirmam, há uma estabilização da participação em atos eleitorais nos últimos 20 anos. Há oscilações, há anos que aumenta, há anos que desce, temos ficado mais ou menos sempre entre os 5,1 e os 5,7 milhões de votantes. O que significa que dos portugueses com idade ativa, eleitoral ativa, continua a haver muita gente que não vota. E estes 2,5 milhões que sejam devem nos preocupar. Nós não devemos de ficar descansados porque na Alemanha também é elevada. Nós devemos é ficar incomodados porque estes 2,5 milhões não querem sair de casa para participar nas escolhas principais da sua República. E, portanto, sim, temos que atuar. Mas também é verdade que os números da abstenção dão-nos sinais que parecem contraditórios com esse senso comum. Primeiro, a abstenção não é maior no voto em que a relação é menos personalizada. Pelo contrário. Se olharmos para os últimos 20 anos, há uma abstenção ligeiramente superior na votação para a Presidência da República e para as câmaras municipais e órgãos autárquicos
onde a escolha é mais personalizada. Em segundo lugar, também não é verdade que a entrada de candidaturas independentes elimina o problema da abstenção, porque se nós olharmos para os últimos anos, para as eleições autárquicas, ou até, se quisermos, a presidencial, que tem candidaturas independentes, e notem que a última eleição presidencial foi aquela que teve, em primeiro mandato, menos votos, e os vários candidatos, incluindo os candidatos dos principais, que viriam da área política dos principais partidos, fizeram um esforço muito grande por se afastarem das máquinas partidárias e fazer a eleição menos partidária. A eleição presidencial e depois as eleições autárquicas naqueles municípios onde houve candidaturas independentes, a abstenção não foi menor. Olhem para os números do Porto, olhem para os números de Sintra, olhem para os números de Oeiras, olhem para os números de Coimbra, onde houve candidaturas independentes e a abstenção foi igual ou maior. E, portanto, nem o facto da eleição ser personalizada, nem o facto da eleição ser próxima, nem o facto da eleição ter independentes resolve o problema da abstenção. E isto não é um único remédio, uma bala dourada que vai resolver o problema. Significa isto, então, que não temos que fazer nada? Não! Temos que fazer e temos que reagir sobre este problema. Em primeiro lugar, a abstenção é demasiado elevada. Em segundo lugar, há uma crise de representação política. Em terceiro lugar, razão importante. Desde que nós criámos este sistema, há 44 anos atrás, 42 anos atrás, mudou muito a forma de participação, de comunicação, de interação social, mediática, formas de organização, tecnologias de República. Talvez estará aí uma das respostas principais. Sem mudar o sistema eleitoral, conseguiu encontrar uma relação muito próxima e combater essa crise de representação, talvez encontrando e lidando melhor com essas novidades na forma de socialização e de comunicação. Uma relação menos intermediada, uma relação mais próxima, haverá espaço para imensas análises. E vou terminar com esta consideração. Até porque o Presidente da República, já agora em atalho de foice, este Presidente da República em concreto não é um Presidente da República qualquer, ou não se candidata a igualdade de circunstâncias que os restantes candidatos, digo eu, não é? Sobretudo teve uma exposição mediática muito maior nos últimos anos. E isso ajuda, de alguma forma, à proximidade. Com certeza, mas se olharmos para os níveis de aprovação nacional do Presidente da República, eles aumentaram muito no exercício do cargo quando ele estava em igualdade de circunstâncias com quaisquer outros atores políticos. Eu acho que ele foi interpretar de uma forma muito sábia as diferenças, as aspirações do momento, e portanto razões circunstanciais, e de alguma forma alterações estruturais de forma de comunicação. Deixe-me só terminar dizendo, a quarta razão pela qual é necessário haver uma reforma, e essa reforma é urgente, é essa ameaça que paira de populismo em todas as democracias ocidentais. Dizia o Pedro Filipe Soares que acha que isso não existe em Portugal. Eu cá para mim também acho que quase não existe em Portugal. Sinceramente, e posso desenvolver isso mais tarde, acho que existe uma força política parlamentar com laivos de populismo. E eu acho que é o Bloco de Esquerda, um populismo nativista, marcado... Sim, eu posso explicar isto detalhadamente. Sim, acho que é o único partido que usa um único discurso moralista no seu debate político, é o único partido que põe as escolhas como nós, os puros representantes do povo, e vós, aqueles que pertencem a essa elite traiçoeira, é o único partido, ou é um dos partidos que tem um programa político nativista de rejeição da abertura e da relação com a globalização. António, acho que há nós já percebemos o ponto. E vou terminar. Estamos a desviar. E, portanto, há um efeito simbólico muito importante de resposta e de disponibilidade e de humildade dos atores políticos perante estas ameaças. Uma das razões pelas quais sucessivamente os populistas têm avançado sem parar em vários países é porque os políticos acham que conseguem, com as suas técnicas habituais e com as suas defesas existentes, evitar e parar o seu avanço. Eu acho que há um efeito simbólico muito importante de uma alteração. Aquilo que creio o Zé Ribeiro Castro tentou transmitir como eu acho que no dia a seguir vai ser diferente. Eu acho que há no curto prazo uma injeção de confiança pela capacidade dos políticos e do sistema se reformar. Acho que deve haver cautelas.
Nem uma reforma do sistema eleitoral resolve todos os problemas, nem evita e corrige as falhas estruturais que o país vive na capacitação humana, na fragilidade institucional e nas falhas circunstanciais que foi mostrando, designadamente na década de 2000, com uma série de erros de políticas públicas brutais e uma dominação por elites e grupos rentistas, que em alguns casos é muito evidente e flagrante. Já me vai obrigar aqui a equilibrar os tempos. Pedro Delgado Alves, há pelo menos destas duas intervenções que ouvimos até agora, uma base comum. É preciso fazer alguma coisa. Depois, o que é preciso fazer ou o que é que resolve o problema, já podemos começar a divergir. A pergunta é, no fundo, a mesma, que é, reconhece também o Partido Socialista que é preciso mexer no sistema eleitoral para o tornar mais representativo? Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado também pelo convite e os parabéns à SEDES e à PDQ pela promoção do debate. E muito sucintamente e muito sinteticamente, indiretamente à pergunta sobre se o sistema eleitoral precisa de reforma, a resposta que o Partido Socialista consistentemente tem dado há alguns anos é que sim. Isto é, há vantagem, olhando para aqueles que devem ser os objetivos a prosseguir para um sistema eleitoral, eu tentaria identificar talvez três. Por um lado, assegurar a representatividade no eixo da proporcionalidade, assegurar a governabilidade, no sentido em que o sistema é capaz de produzir maiorias e formas de coabitação ou formas de governação na constelação parlamentar que sejam estáveis, e um terceiro eixo que é o da proximidade e do reforço da relação eleitor-eleito. Ora, este tem sido, ao longo dos anos, e especialmente olhando para o modelo alemão, e daí ser interessante a proposta da SEDES, da SEDES e da PDQ, porque ela baseia-se em trabalhos preparatórios, ou em trabalhos já existentes e já discutidos no passado, em que a aproximação ao modelo alemão é particularmente evidente e traduz aqui também uma proposta que esteve na base de propostas apresentadas pelo PS e outras pelo PSD no passado com este objetivo. Ou seja, tentar aproximar e criar uma relação de confiança e de maior proximidade entre eleito e eleitor, que é, no nosso sistema, o elemento em falta. E, portanto, isto tem sido reiteradamente incluído nas propostas de revisão do sistema ou de acertos a fazer ao sistema eleitoral e, portanto, nesse sentido, parece-nos que sim, e temos consistentemente parecido que sim há muitos anos, que o sistema eleitoral carece da introdução deste elemento da proximidade e da personalização da relação entre o eleito e o eleitor. Dito isto, contudo, também não façamos do sistema eleitoral alibi para uma série de outros problemas que o sistema político enfrenta e para o qual as respostas não têm que estar necessariamente no sistema eleitoral. Ou seja, nós podemos olhar para o sistema eleitoral como problema, e eu aí acho que é um passo maior do que apenas dizer que o sistema eleitoral em si mesmo é um problema gerador das dificuldades que a democracia portuguesa enfrenta. Eu até acho que, nesse sentido, muito devemos ao nosso sistema eleitoral, quer na forma de como ajudou a estabilizar a democracia, quer na forma como ajudou a produzir representatividade de partidos ao longo destes 40 anos da sua aplicação e até permitiu a entrada de partidos novos no sistema e a sua consolidação no sistema e, portanto, imputar ao sistema no seu todo, olhar para ele como problema, eu acho que isso é injusto para o sistema eleitoral, não quero fulanizá-lo, mas de facto ele desempenhou bem a sua missão e a missão que estava na mente daqueles que o desenharam em 75, como sistema eleitoral para a eleição de uma Assembleia Constituinte, mas que pelo bom resultado produzido, na forma como espelhou, como representou o país, se manteve praticamente inalterado desde essa altura até os dias de hoje. O pretérito perfeito é propositado? Ou... O pretérito perfeito é propositado? O desempenhou bem não, significa que precisa de ser... Isto é, tem desempenhado naqueles dois eixos da governabilidade e da representatividade, aquele em que talvez seja mais frágil é precisamente o da proximidade. Mas, no entanto, dizer que o sistema eleitoral não é o problema não significa que não existam problemas com o sistema eleitoral, que é uma coisa diferente. Ou seja, o que a SED nos propõe é uma abordagem reconfiguradora do sistema, a adoção e a migração de um sistema, no caminho de um sistema próximo do sistema alemão, que, nesse sentido, é próximo daquela que é a linha que o PS tem abordado, e sem fazer uma coisa muito importante, que é sem reduzir o número de deputados. Que nos dias de populismo, já agora que se fala disso, e agora dando aqui um bocadinho de troco, uma coisa populista fácil é dizer reduzamos o número de deputados, e isso vai, obviamente, produzir um efeito purificador do sistema. Mas reduz drasticamente a representatividade dos partidos de menor dimensão, torna muito mais difícil, se não impossível, assegurar equidade na representação geográfica, portanto é mau para o sistema no seu todo. Portugal tem, de acordo com a regra da raiz cúbica, que é um indicador da proporção de deputados-população, tem aquilo que é a média europeia, está, aliás, houve eleições na Suécia este fim de semana, a Suécia tem uma população equivalente um pouco menor do que a portuguesa e tem 359 deputados no seu Parlamento e, portanto, não há esse ímpeto populista que, infelizmente, deixámos de inserir e aqui, fazendo um pouco meia-culpa do meu próprio partido, mas que entrou na revisão constitucional de 97 como uma possibilidade, de facto, não está em cima da mesa nesta proposta e, de facto, é por isso que ela também funciona, continuando a garantir, com as simulações aqui apresentadas, continuando a garantir estas várias múltiplas representatividades que o sistema tem que trazer. Agora, o que eu dizia há pouco era que aquilo que nos é proposto hoje para este debate é uma refundação, uma reconfiguração do sistema. Eu também já daria quanto a saber se, de facto,
tem o potencial refundador que os proponentes lhe dão. Eu próprio, em tempos, aqui em estudos académicos, fiz uma análise do sistema eleitoral. Acho que todos gostamos de fazer o nosso próprio sistema eleitoral e achamos muitas vezes a fazer as simulações. Eu lembro das tardes ao computador, também a fazer as minhas simulações e achar, tenho aqui um modelo que funciona melhor. Mas, verdadeiramente, eu posso estar convencido das valias teóricas do sistema, mas isso não significa necessariamente que depois a adesão pela população seja maior. E este fator também deve ser ponderado. Mudar de um sistema que, apesar de tudo, o que estou a dizer é profundamente conservador, mas, apesar de tudo, este conservadorismo na forma como os cidadãos conhecem o seu sistema, sabem como ele funciona, sabem como se elege um deputado, sabem como se presta contas, é um ativo que não deve ser desvalorizado neste momento. Isto para dizer o quê? E que esta proposta não deita fora. Procura manter os círculos com base distrital, mas tem elementos novos, nomeadamente o voto duplo, que é um fator de complexidade adicional. Mas volto a dizer, é um fator de complexidade adicional com o qual o Partido Socialista convive bem, no sentido em que já adotou e já abraçou esta ideia do modelo alemão no passado. Mas eu queria só sublinhar, para concluir, terminar só este elemento dos problemas do sistema. Eu acho que este aspecto, sem desprimor para a discussão mais ampla em torno da questão de que sistema eleitoral queremos, o nosso sistema eleitoral hoje tem alguns problemas, e problemas provocados pela erosão demográfica de algumas zonas do país, que tornam, de facto, o aparecimento de bolsas de votos perdidos, por assim dizer, ou seja, de várias zonas do país em que os círculos eleitorais foram mingando da população residente, o que provoca uma redução dos deputados a eleger e distorções à proporcionalidade, que na prática cria cláusulas de barreira implícitas em círculos eleitorais como Porto Alegre, Beja, Évora, todos aqueles que têm 3 ou menos deputados, para os quais há remédios. Há remédios alternativos que podem ser adotados numa abordagem minimalista de correção do sistema que temos, e aqui talvez seja mais problemático esta circunstância no imediato do que propriamente a reconfiguração global do sistema. E, finalmente, também para fazer um bocadinho de autoflagelação, que eu acho que é importante os partidos também a fazerem, grande parte dos problemas da crise de representação que temos não tem a sua origem no sistema eleitoral. Tem a ver no fechamento dos partidos, nas formas difíceis de recrutamento, na forma como os cidadãos percepcionam os partidos como distanciados de si próprios e a incapacidade de penetrar num processo de seleção de deputados. Portanto, há muitas questões que não têm a resposta necessariamente no sistema eleitoral e que, mesmo mudando o sistema eleitoral, se não se fizerem estas outras alterações, continuamos a ter o mesmo problema, porque a questão volta-se a colocar. Quem é que escolhe? Qual é o processo? Qual é a forma de valorização dos inputs e dos contributos que os cidadãos querem dar na seleção dos candidatos? Qual é a forma de prestação de contas destes candidatos, quer perante os seus eleitores, quer perante quem nos partidos os escolhe? E, portanto, os mecanismos de abertura dos partidos são tão ou quase mais importantes numa determinada fase para resolver estas dúvidas do que o sistema eleitoral. E terminava mesmo agora, porque acho que teremos segunda ronda. Sim. Dando só nota E terceira, se tudo correr bem. A questão dos populismos não associo de todo aos sistemas eleitorais. Olhamos para a Europa. Pela Europa fora, temos todo o tipo de sistemas eleitorais a produzir todo o tipo de sucesso de partidos populistas, desde a Frente Nacional em França, com um sistema maioritário a 2 voltas, como no caso da Alemanha, como no caso da Suécia, que tem um modelo de sistema eleitoral complexo, mas não muito distinto do nosso. Portanto, todos eles produziram respostas e partidos e eleição e sucesso eleitoral aos populistas, mas isso não se deve à forma como eles são eleitos. Significa, sim, e aquilo para aquilo que temos que olhar com preocupação, é a adesão daquela percentagem de eleitores a uma determinada mensagem política que depois, por força do sistema eleitoral, acaba por assumir e acaba por verter-se no funcionamento do sistema. Em França, até, de alguma forma, alimentou e ainda alimenta, ao longo de alguns anos, parte da estratégia de vitimização da Frente Nacional, ter um sistema eleitoral que impede a sua representatividade no Parlamento, onde, reiteradamente, tem 1 ou 2, na melhor das hipóteses, deputados na Assembleia Nacional. Isso também contribui para uma menor representatividade do sistema e também para deixar fora do sistema um extremismo que não é um fator positivo para o sistema que ele tenha um partido extremista, mas o que é facto é que ele tem uma representatividade que fica de fora do sistema e que também permite continuar a alimentar um discurso contra as elites e contra as instituições, porque delas não faz parte e não é confrontado com ela. Olhemos para o histórico da senhora Le Pen e os seus mandatos no Parlamento Europeu e a forma como usou e abusou das instituições europeias no seu financiamento de campanhas. Para imaginar, não teria sido mau para a democracia francesa ter mais deputados na Assembleia Nacional, da Frente Nacional, a fazer o mesmo tipo de exposição da hipocrisia de um partido populista do que o ter de fora, sistematicamente, a poder atirar pedras para dentro da tenda, ao invés de ser confrontado com os mecanismos de funcionamento da democracia. Claro que é um risco que não decorre, mais uma vez, volto a dizer, do sistema eleitoral que temos ou dos sistemas eleitorais que vão existindo pela Europa fora. António Filipe, eu não vou... O meu papel aqui é também fazer um bocadinho de advogado do diabo. Eu presumo que os autores deste estudo não olham para ele como a solução para todos os problemas do sistema político em Portugal. Acho que
Ninguém tem essa ambição assim tão grande, mas a ideia é de facto dar aqui um contributo para melhorar a representatividade entre eleitos e eleitores. E eu agora estava a ouvir o Pedro Delgado Alves e estava a recapitular, e espero não me enganar, o Pedro Filipe Soares foi eleito por Aveiro, o António Filipe por Santarém, Lisboa, mas já chegou a ser eleito por Aveiro. Pronto, então por Lisboa desta vez. O António Filipe por Santarém, o Pedro Delgado Alves presumo por Lisboa também, o António Leitão Amaro por Viseu, o João Almeida por Aveiro, certo? É óbvio que não lhe vou perguntar quantas pessoas em Santarém é que sabem que elegeram o António Filipe. Porque imagino que não tenha resposta para isso, mas tem a percepção de que, para além do cabeça de lista, olha, eu agora voto em Lisboa, mas antes votava em Leiria, e eu, para além dos cabeças de lista, não tinha muita noção de quem eram os outros que iam a seguir. Qual é a sua percepção sobre isso? Porque, de alguma forma, isso é uma das alterações mais substanciais que esta reforma propõe. Esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena focar. Em Santarém, que é o meu ciclo eleitoral, que elege 9 deputados, todas as pessoas que tenham um mínimo interesse pela política sabem que eu sou deputado do PCP eleito por Santarém. Mas isso é verdade para tudo na vida, não é? Todas as pessoas que têm o mínimo interesse mas participam civicamente, não é? Se me permite, se me deixar falar, eu claro, acho que com certeza. há um mito urbano, eu diria um mito urbano de Lisboa, que é a ideia de que os deputados não são conhecidos da generalidade da população, que não há relação entre os eleitos e os eleitores. Não é verdade. Aliás, começam agora a aparecer estudos. Eu aqui há um ano atrás participei num júri de uma tese de mestrado feita na Universidade de Aveiro, precisamente uma investigação sobre a relação entre os deputados e os respectivos eleitores. Foi feita na Universidade de Aveiro e tinha o Círculo de Aveiro como estudo de caso, apesar de nem todos os partidos terem deputados eleitos por Aveiro, mas aquilo a que chegava à conclusão é que, de facto, havia um trabalho de círculo muito significativo, simplesmente não tem projeção mediática em termos nacionais, mas tem em termos locais. E, por exemplo, no caso de Santarém, em que todos os partidos com uma representação minimamente significativa, ou seja, têm tido sempre representação. Santarém, nesse aspecto, é curioso, porque não só é um círculo que corresponde mais ou menos à média nacional, em termos eleitorais, como sempre a representação, os 5 maiores, as maiores forças políticas concorrentes têm a representação nesse círculo. E aquilo que se verifica na população, e isso nota-se pelo contacto que temos, é que quem tem um mínimo interesse pela política, e não precisa ser um interesse muito significativo, mas sabe quem são os deputados eleitos por Santarém. Sabe. Coisa que não acontecerá em Lisboa. Eu, na minha juventude, fui deputado por Lisboa e reconheço que a situação aí é diferente. Lisboa funciona, eu diria, como uma espécie de círculo nacional de compensação. Ou seja, os líderes partidários, na sua maioria, nem sempre são candidatos por Lisboa, mas depois há uma série de deputados que são eleitos normalmente por Lisboa, os candidatos mais jovens, não é? Que são menos conhecidos, das juventudes, enfim, representantes de alguns mais ou menos setoriais. E portanto há, agora, pelo país fora, exceptuando o Círculo de Lisboa, provavelmente o Círculo do Porto, também é um círculo de grande dimensão, mas a relação entre os deputados e os eleitores é uma realidade. É uma realidade. E, portanto, eu creio que há um certo mito urbano que é dizer que aquele deputado, ninguém o conhece. Bom, o facto de ele ter poucas notícias na imprensa publicada em Lisboa não significa que ele não tenha um trabalho de relação direta com os eleitores do seu ciclo eleitoral. O problema depois é outro. É como é que isso reflete no comportamento eleitoral. E aí eu diria que se reflete pouco. E também há alguns estudos sobre isso. Reflete-se pouco porquê? Porque as eleições legislativas são mediatizadas em função das lideranças partidárias. Com uma forte subalternização mediática dos deputados dos círculos eleitorais. Eleitos pelos círculos, pelos demais deputados, digamos assim. Portanto, eu acho que esse é um problema, mas nós não podemos culpar o sistema eleitoral daquilo que o sistema eleitoral não tem culpa. E creio que devemos evitar a ideia de que, se nós alterássemos o sistema eleitoral, alterávamos isto de uma forma significativa. Bom, e o direito comparado, a política comparada, a experiência dos outros países revela-nos que não é assim, ou seja, nós temos sistemas eleitorais para todos os gostos e temos os elementos de descrédito do sistema político e de alinhamento do sistema político, contestação social ao sistema político são transversais, enfim, já aqui foi referido o exemplo alemão, mas podíamos referir qualquer outro, ou seja, creio que o que demonstra, de facto, que o problema está para além do sistema eleitoral e, nesse sentido, não é alterável
pela simples alteração do sistema eleitoral. Eu acho que este artigo da Constituição de que se tem falado, para mim só tem um mérito que foi... Este artigo eu achei muito curioso, porque é um artigo em que se verifica que não é um acordo que constata a inexistência de um acordo. Não é? E, portanto, permite tudo e o seu contrário, em benefício de entendimentos futuros. Tinha um objetivo claro que era a bipolarização. Isso, enfim, não é segredo para ninguém. Bom, e felizmente, para a representação proporcional, nunca houve o acordo 2/3 que permitisse dar concretização a propósitos de bipolarização artificial no sistema político que esse artigo da Constituição permitiria, que foi para isso que foi criado. Mas eu gostaria só de dizer o seguinte, eu creio que o sistema de representação proporcional que temos tem méritos. Eu lembro-me que quando eu era jovem, quando eu estudava aqui nesta faculdade, não existia este auditório, se apenas o anfiteatro 1 lá à entrada, era o maior que havia, mas a crítica ao sistema eleitoral é que ele tornava o país ingovernável. E até houve quem defendesse a adoção de um sistema maioritário à inglesa, porque estava demonstrado que com o sistema de representação proporcional não era possível, não havia governação estável neste país. Bom, isso foi desmentido cabalmente, e portanto este sistema eleitoral já permitiu todo o tipo de soluções governativas, e portanto não há um problema de governabilidade com este sistema eleitoral, e portanto coloca-se o problema da representatividade. E eu creio que, embora o método, como se sabe, é o menos proporcional dos proporcionais, e ainda por cima há aqui um problema, e esse é um problema real, é que a distribuição dos deputados pelos círculos, a Constituição não exige o método. Seria possível adotar um sistema de cotas mais proporcional, mitigando um pouco o problema do desequilíbrio regional que hoje temos, porque o método potencia esse desequilíbrio, e aí não haveria nada de inconstitucionalidade nessa alteração, mas eu creio que as listas plurinominais também têm méritos, e um dos méritos é, desde logo, a possibilidade de renovação do pessoal político. Ou seja, eu pergunto, se as eleições assentassem em modelos uninominais, como é que era possível que alguém, ainda não conhecido mediaticamente, pudesse ser eleito, designadamente para a Assembleia da República, e depois, a partir daí, notabilizar-se? Eu tenho a ideia que a grande maioria dos atuais deputados, mesmo entre aqueles que hoje possam ser considerados, talvez já com experiência e elegíveis em listas plurinominais, há uns anos atrás nunca teriam sido eleitos, e creio que isto potenciaria uma certa vedetização da vida política. Ou seja, haveria certamente a tendência dos partidos, em círculos nominais, em escolher personalidades conhecidas da opinião pública, recorrendo ao mundo do espetáculo, recorrendo ao jet set, recorrendo àquela máxima da canção do Sérgio Godinho, de quem é famoso por ser famoso. E, portanto, eu creio que isso não seria saudável para o sistema político. E, portanto, eu creio que, obviamente, há aspectos que poderiam ser melhorados no sistema eleitoral, há pouco referiam, mas creio que seria errado pensar que os problemas que afetam a política, a vida política, a relação dos portugueses com a política, se devem ao facto de termos este sistema eleitoral, e se tivéssemos outro, as coisas seriam substancialmente diferentes. E, portanto, eu estou convencido que não, e acho que este sistema tem méritos, até porque é preciso não perdermos de vista o seguinte: um órgão de soberania como a Assembleia da República não pode ser uma soma de representações locais. Ou seja, há uma representação nacional. Embora haja, e bem, um esforço de relação também local, regional, e é bom que os deputados tenham uma ligação mais estreita possível com aqueles que os elegeram, ou seja, com os seus círculos eleitorais, mas é preciso não perder de vista que o fundamental das opções que se pedem a um órgão de soberania são opções de caráter nacional, dissociáveis desse tipo de relação. Mas esta proposta inclui também esse tipo de representação, não inclui apenas uma alteração para um sistema uninominal. Mas eu creio que não há vantagem em haver uma espécie de dualidade de natureza dos mandatos. Ou seja, eu creio que não ganhávamos nada em dizer assim, bem, na Assembleia da República há ali uma espécie de Senado, que são aqueles que são eleitos em círculos nacionais, e depois há aqueles que estão aqui para defender os interesses lá dos seus eleitores. Eu creio que isso não beneficiaríamos nada com isso. Aliás, tivemos há muitos anos atrás um caso pouco edificante, que foi a história do famoso orçamento limiano, que deveria ser motivo de reflexão.
ao E é que pode refletido no conduzir, estudo. ao que pode O estudo também conduzir, reflete ao sobre que pode conduzir esta ideia de que o deputado é eleito não quer saber do resto do país, ele quer é resolver os problemas lá do seu círculo eleitoral ou do seu nicho eleitoral. Eu creio que isso é uma ideia distorcida daquilo que deve ser a representação nacional e portanto, eu acho que não se pode perder de vista a natureza das funções da Assembleia da República. Depois há um outro aspecto que também não se pode perder de vista, que é a necessidade de uma composição, a necessidade que os partidos têm de ter uma composição equilibrada dos seus grupos parlamentares, relativamente a determinadas competências de intervenção que são necessárias. Ou seja, Mas isso continuava a ser uma escolha dos partidos. Isso é dificilmente compaginável com um sistema em que interessa é escolher notoriedades, não é? Muito bem, João Almeida, eu acho que nós estamos quase prestes a fazer história neste debate porque vamos conseguir reunir um consenso geral entre os membros deste painel em como é preciso fazer alguma coisa, essa coisa não é virar para os círculos uninominais, ou não? Obrigado, Anselmo. Queria cumprimentar, antes de mais, a SEDES e a APD, que eu não sei se pode fazer essa síntese. Alguns pronunciaram-se sobre isso, outros não. Do nosso ponto de vista, e é fácil falar agora, já tendo havido intervenções anteriores, é óbvio que nós devemos olhar à partida para aqueles que são os objetivos. O sistema é instrumental, portanto, nós temos princípios, temos objetivos e temos um sistema que serve esses princípios e objetivos. Quais são os objetivos fundamentais que estão na base de qualquer sistema eleitoral? Governabilidade e representatividade. E é o equilíbrio entre estas duas questões que define o sucesso dos sistemas eleitorais. É assim que eles são avaliados do ponto de vista técnico. E há muitos sistemas eleitorais que têm problemas de equilíbrio entre estes dois objetivos. Sistemas que permitem a governabilidade, que não geram problemas de governabilidade, mas que depois, do ponto de vista da representatividade, têm menos profundidade. São, por exemplo, aqueles, já aqui foi falado, que têm cotas de acesso aos parlamentos e que têm essas votações mínimas nacionais exatamente para assegurar a governabilidade, o que depois, do ponto de vista da representatividade e da proporcionalidade, as reduz. E o contrário, sistemas que são altamente proporcionais, mas que depois têm dificuldade em gerar estabilidade governativa. Eu acho que o sistema português, já lá vamos à terceira dimensão, não estou a deixar para o fim por acaso, o sistema português é provavelmente dos melhores do mundo a equilibrar representatividade proporcional e governabilidade. E, não sendo imobilistas, não devemos também perder, se temos algo tão relevante quanto isso, não devemos perder de vista. O nosso sistema eleitoral permite que partidos com menos de 2% cheguem ao Parlamento. Não há muitos sistemas eleitorais que permitam isso. Isso é muito importante da representatividade e já aconteceu com partidos diferentes. Portanto, não é difícil em Portugal aceder ao Parlamento. Isso é uma questão importante. Tem permitido várias soluções de governo e várias realidades de oposição. Nunca ninguém ficou sozinho na oposição e, portanto, temos uma hegemonia profunda. Houve sempre vários partidos e até esta legislatura, curiosamente, houve oposições de polos políticos diferentes. Esta é a única em que isso não existe, o que é importante também para a diversidade do debate parlamentar. E já tivemos legislaturas completas de governos minoritários do ponto de vista parlamentar, já tivemos legislaturas incompletas de governos maioritários, o que tem a ver não só com o sistema eleitoral, mas depois com o equilíbrio de poderes que existe também, designadamente com o Presidente da República. Obviamente que partidariamente nós depois temos opiniões boas ou más sobre cada uma dessas situações. O que não podemos dizer é que o sistema não é um sistema que permita, dentro de um equilíbrio, soluções muito diversas e acessibilidade à Assembleia da República muito ampla. E, portanto, este é um ponto de partida relevante. E depois, este sistema é tão espetacular que tem taxas de abstenção elevadíssimas. Pois não pode, para nós, ser suficiente razão de orgulho fazermos uma análise estatística do nosso sistema, vermos que temos uma posição muito alta no ranking da representatividade e no ranking da governabilidade e depois não nos interessarmos pela dimensão essencial de qualquer democracia, que é a participação. Sendo que aí, não menorizando o problema da abstenção, eu quero dizer, nós, por exemplo, quando analisamos a série longa, não a podemos analisar ignorando uma alteração substancial que foi produzida a meio. É que nós passámos de um sistema de recenseamento eleitoral voluntário
para um sistema de recenseamento eleitoral automático. Quer dizer, não podemos analisar uma série longa como se isso não existisse. Nós tivemos até ao cartão do cidadão um sistema em que só estava recenseado quem voluntariamente se inscrevia para estar. Por isso é que há ali um salto muito grande. Não é porque a população se tenha alterado, como sabemos, pelo contrário. Pelo contrário, nós temos uma evolução do recenseamento eleitoral que varia na razão inversa da população em idade de poder exercer o direito de voto. Isto tem a ver com o recenseamento. E o recenseamento eleitoral automático gera uma abstenção técnica que não é uma abstenção de eleitores fantasma como normalmente são definidos. Tem a ver com a realidade da dinâmica da população portuguesa e tem a ver, o Pedro Filipe Soares falou dos fenómenos de imigração, mas também tem de imigração. Nós tivemos vagas de imigração muito significativas nos anos 90, de pessoas que vieram a adquirir nacionalidade portuguesa, que constam dos cadernos eleitorais em Portugal e já não vivem cá. E se calhar nunca mais vão viver. Isto poucas vezes é discutido quando se discute a abstenção. Nós devemos ter noção de toda a dimensão daquilo que estamos a falar e depois ir para aquilo que para nós é mais relevante, não desvalorizando a discussão do sistema eleitoral, que achamos que é uma discussão importante, mas do processo eleitoral. Nós temos muito mais problemas no processo eleitoral do que no sistema eleitoral. É difícil votar em Portugal, é difícil encontrarmos algo tão burocrático hoje em Portugal como o exercício do direito de voto. Nós temos que estar de 4 em 4 anos no sítio certo para podermos ser representados. Há alguma coisa que nós hoje em dia precisemos de fazer assim? Nós mesmo na relação com o Estado, em muitas áreas continua a ser burocrática, nós temos múltiplas formas de nos relacionarmos com o Estado, menorizando o drama do tempo e menorizando o drama da burocracia. Ali não. Nós temos que nos deslocar, nós temos que fazer a cruz, nós só podemos fazer a cruz naquele dia de 4 em 4 anos, num único dia em 4 anos e naquele único sítio. O mundo já não é assim. João, deixa-me só portanto, recentrar. Nós discutirmos o sistema, ignorando, por exemplo, esta realidade da participação, e por isso é que o CDS, não se excluindo do debate do sistema eleitoral, prioriza o debate da participação. Por exemplo, tem a ver com o recenseamento, com a informatização das mesas de voto. Não faz sentido nenhum que as mesas de voto continuem a ter descargas em papel e que continuem as pessoas a só poderem votar àquele sítio. Não faz sentido nenhum. Isso está claro. O voto em mobilidade... Não, mas são questões importantes que têm a ver com a participação. Não digo que não sejam. O voto em mobilidade e o voto antecipado farão muito mais pela participação cívica do que o melhor dos sistemas eleitorais possível. E o sistema pode ser melhor do que este. Mas não vamos discutir o sistema porque, como dizia o Pedro Delgado Alves, todos nós temos o nosso sistema. E, teoricamente, pelo menos aqueles que nos interessamos por política, gostamos de fazer, andamos à volta com o Excel, a redefinir círculos, a ver o que é que aquilo dá. Com certeza, já todos tivemos essa tentação. Mas não seria muito mais útil nós darmos um contributo, olharmos lá para fora e vermos que há países em que, nas semanas antes do dia do voto, nas universidades, nos hospitais, nas estações, muitas vezes nos interfaces de transportes públicos, as pessoas podem votar antecipadamente. E no seu E sistema... essa discussão faz-se em Portugal? E no seu sistema cabe o sistema uninominal, não? Tendencialmente não é no meu, não é uma questão, não é uma questão no do pessoal. CDS. Não é uma questão pessoal. No CDS nós temos muitas reservas em relação à dupla ou tripla legitimidade numa mesma Câmara. Sinceramente, haver os deputados do círculo uninominal, haver os deputados regionais e haver os deputados nacionais numa mesma Câmara, temos muitas reservas, não é uma exclusão à partida, mas que isso beneficie a percepção que o eleitor tem sobre a representatividade. Ainda mais quando, tendencialmente, os representantes dos círculos uninominais afunilarão em menos partidos do que aqueles que estão representados no Parlamento. Achamos que isso dificilmente trará vantagens. Agora, achamos outras coisas sobre o sistema e por isso não somos imobilistas. Achamos que um sistema eleitoral que tem um círculo de 47 deputados e outro círculo de 2 não é um círculo que esteja bem desenhado neste momento. Nós não podemos achar que um eleitor de Lisboa tem exatamente as mesmas oportunidades de estar representado do que um eleitor de Porto Alegre. O eleitor de Porto Alegre sabe à partida que, na melhor das hipóteses, poderá estar representado no Parlamento se votar em 2 partidos. Porque se votar em qualquer um dos outros,
com o sistema atual, não estará representado no Parlamento. E já aconteceu em Porto Alegre, algo que foi único no sistema em Portugal, mas que foi dos 2 deputados com o Círculo Leste terem sido os 2 do PS. Se não me estou em erro, em 2015. E 5. O que quer dizer o quê? Que quase 2/3 dos eleitores que votaram, não é dos eleitores inscritos, é dos eleitores que votaram em Porto Alegre naquela eleição, não estiveram de maneira nenhuma representados no Parlamento. E, portanto, aí eu acho claramente o desenho dos círculos é algo em que se devia mexer. O equilíbrio quantitativo dos círculos eleitorais é algo que deve ser pensado, porque isso permite manter a governabilidade e aprofundar a proporcionalidade. Permite outra coisa, reduzindo os círculos maiores e aumentando os círculos mais pequenos, permite esta identificação. O que o António Filipe disse é verdade. Em círculos eleitorais com 8 deputados, em círculos eleitorais com 10 deputados, eu diria até em círculos eleitorais com 16 deputados, como é o caso do meu em Aveiro, a esmagadora maioria das pessoas conhece deputados. Eu não vou ao ponto de dizer que conhece todos os deputados. Não vou ao ponto de dizer que todos os deputados são conhecidos em todo o distrito. Mas é normal, por exemplo, deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS, porque são menos em cada círculo eleitoral, terem essa notoriedade distrital. E acontece com o PSD e com o PS haver, muitas vezes, uma notoriedade mais circunscrita a 1 ou 2 municípios, exatamente porque têm mais e, portanto, têm essa ligação mais direta. Agora, dizer que em círculos como Santarém ou como Aveiro os deputados não são conhecidos, não é verdade. Como será uma utopia dizer que os deputados de Lisboa ou do Porto são conhecidos dos cidadãos eleitores, porque não são. E, portanto, nós entendemos que uma reforma do sistema eleitoral poderá ser muito mais útil se for uma reforma que equilibre a dimensão dos círculos eleitorais e que assim aproxime e torne mais percepcionável a escolha. Achamos que melhor ainda, ou mais importante ainda que isso, é investirmos, e aí Portugal tem um caminho muito grande para fazer, naquilo que é o processo eleitoral, designadamente no voto em mobilidade, permitindo às pessoas votarem em mais sítios do que aquele em que podem votar neste momento, e há eleições em que isso é muito fácil, eleições de círculo nacional, Presidência da República e Parlamento Europeu são as eleições ideais para testar esse modelo, porque uma pessoa poderá votar em qualquer sítio do país se o sistema de recenseamento estiver informatizado, mas João, mesmo em eleições para a Assembleia claro. da República pode votar em qualquer uma das mesas do distrito e não apenas naquela em que está inscrito. Isso já abre um leque de possibilidades muito maior. Eu acho que e isso já está claro. O voto antecipado ainda mais. Não há razão nenhuma para nós continuarmos a ter exceções para que a pessoa possa votar antecipadamente. Nós devemos ter muito mais possibilidades de uma pessoa poder antecipadamente, fazendo o seu planeamento de vida, e acho que aí iríamos ter uma excelente surpresa sobre a participação eleitoral se investíssemos nessas áreas, não deixando de promover uma reforma do sistema eleitoral equilibrada, que achamos que isso faz sentido também. Muito bem.